Irmãos, uma boa noite a todos. Paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, Santo de Israel. Irmãos, eu convido a igreja a abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, no seu capítulo 6. Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1, amém? Isaías capítulo 6, versículo 1, que trata-se da visão de Isaías, a visão e o chamado dele, né? Amém? Isaías capítulo 6. Até o versículo 8. Louvado seja Deus. Isaías 6, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Assim diz a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Versículo 2. Glória a Deus, louvado seja Deus, amém? Irmãos, pode se sentar, mas fica com a sua Bíblia aberta, por favor, em nome de Jesus. Eu gostaria que o pastor Manuel diminuísse um pouquinho a potência do ventilador aí, por favor, amém? Senhor, meu Deus, maravilhoso, Pai, Santo e Soberano, graças te dou, Deus, por esse momento precioso e maravilhoso, ao qual o Senhor me concede, ó Pai, para estar compartilhando a tua palavra no meio da tua igreja. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, perdoe-me pelos meus pecados, perdoe-me pelas minhas falhas, minhas transgressões, minhas fraquezas, e que neste momento o Espírito Santo do Senhor tome, Senhor, a minha vida, Pai amado, ó Deus, para usar segundo a grandeza da tua misericórdia, Pai, que a tua palavra possa produzir o propósito do Senhor e a vontade do Senhor no meio da tua igreja nesta noite. Assim, Pai, eu oro, te agradeço e te exalto em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Meus irmãos, eu confesso que já tem mais ou menos, uns 15 dias, né, desde a última vez que eu preguei aqui, que eu estou, né, com um tema no coração para estar compartilhando com os irmãos aqui, né? Mas esse Deus que nós servimos, irmãos, mudou tudo ontem. Ontem eu estava lá no monte, né, orando a Deus, ao Senhor, até pedindo a Ele também, né, a sabedoria, a direção para esse fato tão importante do dia de hoje, que é as eleições, né?
e clamando ao Senhor também ali, que tomasse conta e guardasse, protegesse, não só a vida dos candidatos, mas dos próprios eleitores também, para que esse dia fosse um dia de paz para todo mundo, sem contenda, sem confusão, sem nada disso, né? Amém? E orando a Deus ali, irmãos, eu lembrei de uma coisa, lembrei da nossa igreja, e estava ali clamando, orando pela igreja, e lembrei, existe aquela igreja grande, bem estruturada, onde existem, né, pessoas capacitadas, pessoas estudadas, pessoas formadas, né, em todos os sentidos, tá, irmãos? Eu falo da formação, como é que fala? Secular, né? Amém? E da formação pastoral, ministerial também, né? Tem aquelas igrejas, aquelas pessoas que têm essa capacitação, essa condição, né? Aquela igreja grande. Nós somos o contrário, né? Somos uma igreja pequenininha, de povo simples, um povo humilde, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Os 3 pastores estão no mesmo grau, no mesmo nível, né? Pelo menos eu falo de mim, irmãos, que com relação a estudo, né? Eu estudei só o ensino fundamental, que hoje em dia quase não serve para mais nada, né? Formação pastoral também eu não tenho, né? Agora eu não sei, o pastor Manuel tem uma formação pastoral, pastor Marconi, mas com relação a estudo, nós temos pouco, né? Pouco estudo, né? Então nós somos o quê? Pessoas, né? Eu já falo de mim mesmo, pessoas que às vezes não sabem se expressar direito, né? E orando ali ao Senhor, eu lembrei dessa passagem que a gente tinha até comentado aqui na quinta-feira, né? O pastor Marconi e tal, tinha citado aqui esse fato aqui, né? Do chamado aqui de Isaías, né? E eu lembrei disso na oração lá e pedi a Deus, Senhor, né? Que o Senhor possa, né, ali na nossa igreja, a nossa humilde igreja, a nossa pequena igreja, fazer como o Senhor fez com Isaías, né? Pega ali uma brasa viva do altar e toca na nossa boca, para que possamos transmitir a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, para que possamos fazer a vontade do Senhor, né? Transmitir a palavra do Senhor, não segundo o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, que é bem pequenininha, está no nível bem baixo, mas que possamos, né, ter a unção, a direção do Espírito Santo do Senhor para tudo aquilo que fizermos ali, né, ou aqui no caso, na nossa pequena igreja. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu vejo aqui nessa passagem algo muito importante, tá? Eu gostaria de despertar a igreja, todos nós, para isso, em nome de Jesus, né? Veja bem aqui qual foi a preocupação de Isaías, aqui no versículo 6, deixa eu ver se é o 6, é isso mesmo, versículo 6. Isso, irmãos, depois daquela visão, depois de ter visto ali, né, o Senhor, né, num grande e sublime trono, depois de ter visto ali anjos louvando e adorando ao Senhor, olha só a preocupação dele. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Olha só a preocupação dele. A preocupação dele, né? Ele estava preocupado com o quê? Com, vamos dizer assim, com o argumento dele, com aquilo que saía dos lábios dele, né? Com aquilo que saía da boca dele. Isso porque ele tinha tido ali uma visão de Deus, e no entendimento dele, certamente que ele estaria, como diz aqui, né? Estaria perdido, né? Ele seria morto, por causa de quê? Da impureza da vida, da impureza dos lábios dele. Amém, irmãos? Irmãos, eu digo para vocês, olha, eu quero falar nessa noite desse tema aqui, sobre a impureza dos lábios, tá? Sobre a nossa conduta. Eu posso garantir, irmãos, para todos vocês aqui, que o nosso nível, o nosso grau de impureza é muito, mas muito maior do que esse descrito aqui por Isaías, né? Porque na hora que fala de um homem de impuros lábios, de lábios impuros, não quer dizer que Isaías, né,
era um homem, como é que eu vou dizer, da boca suja, da boca porca, que só falava palavrões, que só falava coisas erradas. Não, irmãos. Isso é porque, como eu disse aqui, como nós vimos aqui, né? É porque ele tinha tido uma visão de anjos. Então, certamente, irmãos, que ele se considerava ali, né, de lábios impuros, depois de ter visto ali anjos adorando, louvando ao Senhor. Então essa era a preocupação dele. E por que o nosso nível de impureza está muito maior do que essa que ele descreveu aqui, né? Porque nós, irmãos, facilmente, muito facilmente, nós amaldiçoamos o nosso próximo, nós falamos palavras de maldição, nós, irmãos, muito facilmente falamos coisas que não devemos falar. Então por isso que o nosso grau de impureza é muito maior, né? E eu quero trazer esse alerta aqui para a igreja em nome de Jesus, porque nós temos sim que ter esta preocupação, nos preocupar com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que sai dos nossos lábios, como o Senhor Jesus mesmo ensinou, né? O que contamina não é o que entra, mas o que sai da boca. Amém, irmãos? Então que possamos ter esta preocupação em nome do Senhor Jesus, né? E procurar pelo menos, né, ter um pouquinho daquele discernimento de Isaías, ter um pouquinho daquele entendimento de Isaías, ter um pouquinho do temor de Isaías, e considerar, irmãos, que nós verdadeiramente somos de lábios impuros, né? Porque certamente, irmãos, que cai muito bem para Deus. Deus se agrada muito, sabe de quê? De ser louvado, de ser adorado. Então certamente que a nossa boca, a nossa vida foram feitos aqui, o quê? Para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Então eu te pergunto, para que serve a tua boca? Para que serve a minha boca? Para que serve, irmãos? Para que serve a nossa boca? Né? E olha só, irmãos, vamos ver aqui uma passagem em Mateus 12, 33 ao 37. O Senhor Jesus ensina algo muito importante. Eu quero aproveitar e trazer um esclarecimento também para os irmãos aqui nessa passagem. De Mateus 12, a partir do versículo 33. O Senhor Jesus ensina algo muito importante, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, vos digo, não é isso não, é mais embaixo. Ou fazei a árvore boa, e o seu bom fruto, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras. Alguém se lembra dessa expressão? Quem foi que falou? João Batista, né? Glória a Deus. Mas o Senhor também falou aqui: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, né? Amém? Só dando uma paradinha aqui, mas a gente vai continuar, tá? Eu lembro que num dos nossos estudos aqui, né, da quinta-feira, a irmã Selma trouxe aqui essa questão, né, irmã Selma? Sobre a questão aqui, como assim, né? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, e de repente isso nos traz uma certa preocupação com aquilo que a gente fala, né? Mas preste atenção. Versículo 35: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Amém, irmãos?
Então deixa eu trazer um esclarecimento aqui, irmã Selma. Na verdade, aqui trata-se de uma advertência ao mal, ao homem mau que expressa a sua maldade através da palavra. Amém? Ou seja, não é assim uma palavra para nós, né? Porque nós somos servos do Senhor, nós procuramos andar num caminho de obediência. Então aqui é o Senhor advertindo, alertando a respeito daquele mal, daquele homem mau que expressa a sua maldade através da palavra. É uma forma também, irmãos, de nós conhecermos o que? O caráter da pessoa, de conhecermos a índole da pessoa, porque diz aí, né? Não tem como a árvore boa dar mau fruto, nem árvore má dar bom fruto, não tem como, né? Pelo fruto se conhece a árvore, né? Amém? Pelo fruto se conhece, pelos frutos da pessoa se conhece o seu caráter, por aquilo que sai da boca dela, irmãos, dá para conhecer um pouco da pessoa, né? Por aquilo que sai da boca da pessoa, né? Às vezes a pessoa está ali com palavras de maldição, com palavras enganosas, palavras mentirosas. Às vezes através de palavras a gente descobre que a pessoa está tramando coisas, está tramando prejudicar alguém, está tramando difamar alguém. Eu creio que o Senhor nos ensinou aí nesse sentido, de nós conseguirmos, né, identificar de certa forma a índole da pessoa, o caráter da pessoa, quem a pessoa é. Amém? O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, né? Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil, ou seja, de toda palavra sem valor, de toda palavra sem sentido, ou seja, de toda palavra que não for para a edificação, que não for para a consolação, que não for para abençoar, diz aí, dessas palavras o Senhor vai pedir contas. E a pessoa vai ser julgada por essas palavras. A pessoa pode ser condenada por essas palavras. Amém? Deixa eu dar sequência aqui, irmãos, em outra palavra, em outra leitura também muito importante que todos conhecem, todos nós conhecemos. Tiago 3, né, que fala lá sobre a língua, né? Então nós vimos aí, irmãos, nessa passagem aí, né, o mau uso da boca. Amém? E essa palavra de Tiago também vai na mesma linha, no mesmo raciocínio, no mesmo entendimento. Glória a Deus. Tiago 3, quero ler a partir do versículo 8, né? Versículo 8 ao 12, que diz assim: mas a língua nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Agora preste atenção, irmãos, no alerta do Senhor aí, né? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Olha só, que tremendo. Né? Deixa eu continuar aqui, né? Versículo 11. Porventura, a fonte deita da mesma abertura, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Amém, irmãos? É uma palavra bem clássica, né? Bem conhecida, muito bem entendível, né? Compreensível essa palavra, e que nós devemos estar atentos a ela em nome de Jesus, né? Tiago aí está nos alertando, irmãos, uma coisa, preste atenção: se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, temente, olha, vigia a sua boca, vigia as suas palavras em nome de Jesus,
Porque você tem a responsabilidade, sabe de quê? De abençoar, de trazer palavras de bênção, de trazer palavras de edificação. E se você, por um lado, né, de repente está na igreja, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, né, na comunhão, abraçando todo mundo, abençoando todo mundo e tal, mas de repente lá na sua casa, aquilo que sai da sua boca não condiz com aquilo que você expressa aqui na igreja, na presença do Senhor, você está fazendo errado. Diz aí, olha, não convém que seja assim, meus irmãos. Né? Não tem como, não pode da mesma fonte sair água doce e água amargosa. Não tem como, não pode. Então isso é algo tremendo, meus irmãos. Então devemos ter essa vigilância no nome de Jesus. Tá? E pedir ao Senhor, né, como diz a palavra, né, se eu não me engano, quando pede ao Senhor para colocar guarda, né, na boca, a porta da boca, amém? É por isso, irmãos, temos que ser vigilantes e fazer um bom uso da boca, um bom uso da palavra, um bom uso da língua, em nome de Jesus. Sabe, irmãos? Porque olha, irmãos, é com a língua, é com a boca que nós proclamamos o Senhor como nosso Salvador. Amém? É com a boca. E o Senhor Jesus nos traz um ensinamento também, quando Ele diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus, diante do meu Pai que está nos céus. Confessar como, irmãos? Claro, partindo do coração, mas confessar com a boca. Porque como é que nós vamos confessar diante das pessoas? Como é que as pessoas vão tomar ciência da nossa confissão? Será que vai ser em espírito e verdade? Não. É expressando, é abrindo a nossa boca, é mostrando para todo mundo que nós somos de Deus, que nós somos de Jesus, é mostrando para todo mundo que nós temos uma vida nova, uma vida mudada, uma vida transformada em nome de Jesus. Amém? Irmãos, agora vamos falar um pouco acerca do bom uso da palavra, né? Esse propósito, o qual o Senhor colocou em nossas vidas. Eu creio que, vamos ver aqui Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29, irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus maravilhoso. Olha só o alerta do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Amém? Precisa falar mais alguma coisa, irmãos? Precisa continuar essa mensagem? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É literalmente, irmãos, o palavrão. É literalmente a pessoa de boca suja, vamos dizer assim. É a pessoa que expressa as palavras sem o mínimo temor, É aquela pessoa que às vezes esquece ou desconhece o fato de que o mesmo Deus que está aqui, ouvindo e recebendo da parte dela o aleluia, o glórias a Deus, o louvor e a adoração, é o mesmo Deus que às vezes está lá na casa dela, lá no quarto dela, ou lá no meio da família dela, no meio da parentela, onde ela muitas vezes está ali, falando palavras indevidas, palavrões, palavras sujas, palavras de maldição, palavras de humilhação também, irmãos, Essas palavras indevidas, essas palavras torpes, não vamos pensar que é somente palavras feias, palavrões, não, são palavras de humilhação também.
Muitas pessoas entram nessa linha também, infelizmente. Humilhação. Isso não agrada a Deus não, irmãos. A gente já viu na leitura anterior, né? O Senhor vai te pedir contas de todas as suas palavras. Amém? Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. É um apelo lá do apóstolo Paulo. Quando ele pede ali oração aos irmãos, e ele diz assim, olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora só o versículo 19. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Amém? Você tem dúvida de que é para isso que o Senhor te chamou? Para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho? Então, o que tem que sair da sua boca? Será que da mesma boca que sai uma palavra abençoada, que saem as boas novas, que sai o Evangelho, pode sair também palavras de maldição? Palavras feias, palavrões, palavras que não edificam? Será que pode? Então para que serve a sua boca? Para que serve a minha boca? As nossas bocas? É para isso, meus irmãos. É para isso. Né? E voltando aqui o início da nossa leitura, só para a gente encerrar, a gente viu lá em Isaías, que depois que o Senhor, que o anjo do Senhor arrancou ali do altar brasas vivas, e tocou os lábios, tocou a boca de Isaías, aconteceu algo muito importante, algo tremendo na vida dele, irmãos. O anjo disse para ele, olha, que a sua impureza foi tirada, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado está perdoado. Olha só que obra maravilhosa, grandiosa, que grande mover, que sobrenatural que o Senhor realizou ali na vida de Isaías, quando ele foi tocado nos lábios ali pela brasa viva do altar do Senhor. Aquilo ali, irmãos, fazia parte, sabe de quê? Da preparação do chamado do ministério de Isaías, porque logo depois desse acontecimento, o Senhor levantou ali uma exclamação, a quem enviarei? Isaías se levantou na mesma hora, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha que tremendo. Então que seja esse o nosso propósito, irmãos. Peça, Senhor, para tocar com brasas vivas na sua boca, para retirar toda a impureza. Peça ao Senhor para tocar com brasas vivas no seu coração, para tirar toda a impureza do seu coração. Sabe por quê, irmãos? Olha, muitas vezes, como nós dissemos aqui, a boca fala do que o coração está cheio, mas muitas das vezes a pessoa ainda tem uma vigilância em não falar, tem a vigilância em não falar, mas o coração ainda permanece cheio. De certa forma, irmãos, quando isso acontece, a gente ainda tem a oportunidade, tem um tempo ainda, de clamar ao Senhor pela misericórdia e pedir a Ele que retire aquele mal do nosso coração. Amém? Então peça ao Senhor, Senhor, toca com brasas vivas na minha boca, brasas vivas do altar, toca na minha boca, toca no meu coração, toca na minha mente, porque muitas vezes a mente também, irmãos, planeja, maquina o mal, pensa coisas, imagina coisas. A nossa mente também precisa ser tocada por esta brasa viva do altar. Amém, irmãos? Que toda a nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos, eu peço, Senhor, toca em mim com as brasas vivas do altar do Senhor, porque eu preciso ser purificado, eu preciso ser limpo, eu preciso ser transformado, eu preciso andar segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus.
Então eu deixo esse conselho, tá? Procura fazer bom uso da tua boca. Procura fazer bom uso das tuas palavras. Palavras negativas, elimina de uma vez da sua vida, do seu coração, da sua boca. Palavras de derrota não fazem parte da sua vida. Não é isso que Deus preparou para você. Não é isso que Deus tem para você. Palavras negativas, lança fora em nome de Jesus. E só carregue na sua vida, no seu coração, palavras positivas em nome de Jesus. Amém? E assim eu agradeço essa riquíssima oportunidade. E volta a palavra para o pastor Manuel. Amém, pastor? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos e minhas irmãs,